Amém. Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Aqueles que nos acompanham pela internet, também sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, e nós estaremos fazendo a leitura dos 3 versículos iniciais desse capítulo precioso. Atos, capítulo 13, do verso 1 ao verso 3. Vamos pensar um pouco acerca da expansão missionária da igreja. Como nós precisamos enviar o nosso melhor para missões. Em nome de Jesus. Os irmãos encontraram? Amém? Atos capítulo 13, a partir do versículo 1, o Senhor nos diz assim: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém? Que Deus propõe a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Senhor, nós amamos o Senhor profundamente. Nós rogamos o teu favor para que de uma maneira simples e objetiva o Senhor possa nos explicar aquilo, ó Deus, que esse texto tão precioso quis nos ensinar acerca da obra missionária. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos. Na última oportunidade que eu tive de pregar aqui, nós estudamos um pouco o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. E eu falei para os irmãos que no contexto missionário do Novo Testamento, o capítulo 10 de Atos deveria como uma espécie de divisor de águas, porque por ocasião da conversão de Cornélio, estando Pedro presente enquanto autoridade apostólica, discípulo comissionado pelo próprio Senhor Jesus, aquela conversão, por assim dizer, possuía a chancela apostólica. De modo que, com a presença de Pedro ali, a conversão daquele gentio piedoso estava sendo subscrita pela igreja apostólica. Os apóstolos do Senhor Jesus estavam ratificando que, de fato, com o seu sangue vertido na cruz do Calvário, o Senhor Jesus efetivamente havia comprado aqueles que procedem de todos os povos, tribos, línguas e nação. Nós sabemos que, à luz das Escrituras, em toda a progressão bíblica, desde o Gênesis até o Apocalipse, que isso é notório, o Senhor Jesus comprou pessoas de todas as etnias espalhadas por sobre a face da terra. Mas dentro daquele recorte histórico, pelo fato dos discípulos terem vivido, inseridos no judaísmo toda a vida, ainda havia aquele preconceito para com os gentios, de modo que se aquelas pessoas que não eram da linhagem de Israel se convertessem sem a chancela apostólica, sempre existiria aquele cisma entre os que foram a princípio comissionados pelo Jesus de sua própria nação e aqueles que seriam chamados posteriormente. Portanto, com a presença de Pedro ali, de fato, nós comprovamos que nós não podemos, nós não temos direito de tornar impuro aquilo que o Senhor já tornou puro. Não é essa a visão que o Senhor dá a Pedro, com aqueles animais que eram descidos do céu por meio daquele lençol? Portanto, o intrépido Galileu, Pedro da espada na cintura, compreendeu que, de fato, era a missão da igreja percorrer todo o mundo, proclamando o evangelho a toda criatura, de modo que aqueles que recebessem de maneira afirmativa a oferta do evangelho e se rendessem ao senhorio do Senhor Jesus, estes seriam família de Deus, sendo regenerados pelo Espírito Santo e estariam assegurados na glória. Não é à toa que após esse acontecimento notório em Atos capítulo 10, que os discípulos que haviam sido expulsos de Jerusalém, por ocasião da perseguição levantada por Saulo de Tarso, lá em Atos capítulo 8, e que por 10 anos viajavam de país em país e de cidade em cidade, pregando apenas para judeus, após o evento de Atos capítulo 10, finalmente pregaram também para gentios. Isso aconteceu na cidade de Antioquia da Síria. E o contexto, vocês o sabem muito bem, o Espírito Santo foi com aqueles irmãos, lhes concedeu graça, e muitos gentios se renderam ao Senhor Jesus na cidade de Antioquia. O número de conversões foi tão considerável que a igreja mãe em Jerusalém ouviu dizer que algo extraordinário estava acontecendo naquela cidade e lhes enviou Barnabé para aferir se de fato aquelas conversões eram genuínas ou não. E eu não tenho nem que me deter tanto em Barnabé, porque a nossa última pregação aqui foi toda sobre Barnabé. Os irmãos lembram bem do contexto. Amém? O fato é que agora definitivamente estava comprovado
que se fazia necessário uma missão além mares, uma missão além fronteiras, para alcançar os gentios. E o Espírito Santo, por meio dos seus meios de graça, já trabalhava previamente no coração de alguns homens, que no tempo determinado por ele haveriam de se levantar para cumprir com excelência essa missão. É justamente aquilo que acontece em Atos capítulo 13. Em Atos capítulo 13, nós temos um mundo preparado para receber o Evangelho do Senhor Jesus, e homens que foram previamente trabalhados em seu caráter, em sua teologia, para que finalmente pudessem atender esse chamado. É por isso que esses 3 versículos iniciais de Atos capítulo 13 são tão preciosos, porque aqui nós temos essa economia do reino sendo colocada em fatos perante nós. Nós compreendemos, nós temos ideia de como o Espírito Santo esteve atuando para fazer com que outras pessoas tivessem acesso ao Evangelho. E eu quero acreditar, irmãos, que essa dinâmica pode ser levada em consideração ainda nos dias atuais, porque é uma estratégia experimentada que tem dado certo há pelo menos 2000 anos. Portanto, eu creio que seguramente o Senhor haverá de nos ensinar princípios valorosos com base nesses 3 versículos que nós aprendemos, ou melhor, que nós acabamos de ler, porque seguramente nós precisamos ainda pregar o Evangelho do Senhor Jesus a todos quantos foram comprados por Ele na cruz do Calvário, para que finalmente Ele possa retornar e nos buscar enquanto povo, enquanto igreja. Amém? Portanto, o que nós aprendemos aqui? Que a missão da igreja repousa sobre a missão de Deus. É Deus quem quer tornar-se conhecido, é Deus quem quer tornar-se adorado, de modo que nesse interim, com esse desejo, estando com esse objetivo, Deus se utiliza de nós como ferramentas para fazer com que o seu reino se expanda, o nome do seu Filho se torne conhecido e o seu nome magnificado até os confins da terra. Os nossos doutrinadores que viveram séculos atrás compreenderam isso como ninguém. Todos os catecismos praticamente começam com essa certeza. As perguntas estão lá. Qual a missão de Deus? Ora, a missão de Deus é se revelar ao homem. Portanto, qual a missão do homem? A missão do homem é tornar esse Deus conhecido. Nós só existimos sobre a face da terra para isso, irmãos, para tornar o nosso Deus conhecido. Tudo mais que nós estamos fazendo é acessório. Há muitas pessoas preciosas, inteligentes, cheias com o Espírito Santo de Deus, que têm perdido um tempo valioso com coisas com as quais elas não nasceram para fazer. Porque, em último caso, todos nós sabemos que precisamos beber e comer, nos vestirmos, nós precisamos de um teto para nos proteger das intempéries climáticas, mas tudo isso é acessório, irmãos. Quando finalmente a sua missão chegar ao fim, Deus não vai se importar se a sua casa não está com a reforma terminada, ou se você não terminou de pagar o seu carro, ou se o seu filho não passou ainda naquele concurso, ou se finalmente você não fez a viagem dos seus sonhos. Você vai para a glória, meu irmão. E qual será o seu legado? O que você deixou? Como as pessoas vão lembrar de você? Nós precisamos olhar para textos como esse e atentar para o fato de que nós não estamos passeando sobre as ruas de Campina Grande. Nós estamos em guerra, irmãos. Nós estamos em missão. Nós precisamos trabalhar, enriquecer os nossos currículos, passar em concursos públicos, mas tudo isso são meras ferramentas que Deus tem suscitado para que nós venhamos a permanecer vivos sobre a face da terra, porque qualquer ser humano precisa beber, comer, se vestir e ter um lugar para morar, mas a nossa missão não é essa. A nossa missão é expandir o reino do Senhor, é ir por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura. Um famoso teólogo holandês que viveu alguns séculos atrás dizia assim: não há um único centímetro em todo o universo sobre o qual o Cristo glorificado não detém autoridade. Nós precisamos adorar na Igreja o Brasil para Cristo do presidente Médici, com o desejo de fazer com que a nossa adoração transforme realidades por todo o mundo. A irmã Gracione orava pelos missionários que infelizmente se encontram enfermos, e essa de fato é a nossa missão. Porque esses missionários que se encontram nos rincões do planeta Terra também são a nossa família. Missionários são irmãos pertencentes a comunidades evangélicas tais quais a nossa, que são enviados por essa comunidade sem perder contato com ela, sem deixar de ser comunidade, sem deixar de ser um com ela, para fazer aquilo que essa comunidade como um todo não pode fazer.
Nós não temos como levar toda a engrenagem da Igreja ao Brasil para Cristo para a Amazônia Legal. Quem faz isso por nós é a irmã Maria do Carmo. Ela é a Igreja ao Brasil para Cristo do Presidente Médici na Amazônia Legal. E Quilane na África. E João Neto lá no interior do sertão. E assim, meus irmãos, nós vamos nos espalhando e nos multiplicando até que finalmente aquela última pessoa comprada por Cristo venha se render ao seu senhorio. E por que nós precisamos ter essa missão em nosso coração? Porque essa é a missão de Deus. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, no versículo 6, está escrito assim: palavra de Deus. Sim, diz ele, Deus tratando com seu povo. Pouco é os seres o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até os confins da terra. Essa profecia dizia respeito ao Senhor Jesus. E é por causa dessa profecia que quando o velho Simeão tomou o bebê Jesus com 8 dias de vida nos braços, ele finalmente disse assim: despede agora em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Luz para todos os gentios e glória para o povo de Israel. Precisamos ter isso em mente. Porque se nós não tivermos essa visão de Deus em mente, nós seremos limitados em tudo aquilo que nós viermos a fazer. As pessoas perguntavam ao John Wesley por que ele caminhava e cavalgava tantos quilômetros, dia após dia, para pregar o Evangelho. E ele respondia assim: é que a minha paróquia é o mundo inteiro. O pastor Ronaldo Lidório, pastor presbiteriano, que tem norteado o Brasil e bem assim o mundo, produzindo missiologia genuína para nós, para a glória de Deus, nos ensina assim: qualquer visão que não seja o mundo inteiro não é a visão de Deus. Porque com o seu sangue o nosso Deus comprou para si aqueles que procedem de todos os povos da face da terra. E por que é que nós devemos nos levantar e espalhar essa visão do nosso Deus para que todas as pessoas ouçam o Evangelho pelo menos uma vez na vida? Porque as pessoas precisam adorar o Cordeiro, irmãos. Porque o Cordeiro é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. É por isso que é a missão. O John Piper escreve um livraço chamado Alegrem-se os Povos. E todo esse livro serve para fundamentar uma única tese, qual seja: só há missão porque falta adoração. Deus precisa ser adorado. E todos aqueles que são apaixonados pela glória de Deus quer que esta glória se manifeste de modo que as pessoas se rendam a Ele e o adorem. Olhe para o Salmo 67. O salmista está fazendo uma oração missionária, uma das mais belas que nós encontramos em toda a Sagrada Escritura, e ele diz assim, Salmo 67: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto. Para quê? Para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Com que objetivo? Versículo 3: para que todos os povos te louvem, porque Ele é digno de ser adorado, porque é isso que lhe é devido, porque essa é a nossa obrigação, porque essa é a razão de ser da igreja. Nós precisamos nos organizar a ponto de termos um prédio público como esse, e equipamento para transmitir os nossos cultos, e instrumentos para fazer o louvor, e salas anexas para receber os departamentos da nossa igreja. Mas se nós tivermos tudo isso, irmãos, e não tivermos um coração missionário, de que tudo isso valerá? Porque as vidas não serão transformadas. Estruturas como essa, irmãos, sem o poder do Espírito Santo de Deus que transforma, são muito mais importantes para escolas e para ONGs e para quaisquer outras instituições que ajudem pessoas, não somente no aspecto físico, mas ainda que nós viéssemos a nos reunir embaixo de um pé de joá, se o Espírito Santo fosse conosco, irmãos, nós seríamos igreja. Porque nós somos igreja quando temos essa paixão em nosso coração, o desejo de fazer com que pecadores se rendam, quebrantados aos pés do Senhor Jesus.
se nós tivermos toda uma estrutura elaborada, cultos bem transmitidos, e pessoas que ouvem boas ministrações diuturnamente em nossos ajuntamentos solenes, e os pecadores não se arrependerem, e não tiverem suas vidas transformadas, nós estaremos falhando, irmãos. Porque Deus não nos chamou para sermos uma escola de teologia, Deus não nos chamou para sermos uma organização não governamental, para oferecer sopão e roupas e moradia e tudo mais. Deus nos chamou para denunciar o pecado, para edificar os santos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Tudo mais vem em segundo lugar. Por quê? Porque ou a igreja é uma igreja missionária, ou a igreja é um campo missionário. Um teólogo chamado Henry Vane dizia isso há muitos séculos atrás. Portanto, qual a razão de ser de qualquer igreja evangélica que se espalha por toda a face do planeta Terra? A razão de ser dessa igreja é pregar o evangelho do reino a todo mundo, para testemunho a todos os povos, até que finalmente o Senhor nos visite, até que finalmente venha ao fim. Perceba como Mateus nos ensina acerca da missão da igreja nesse texto tão precioso. Ele diz assim: e será pregado, ou seja, de uma maneira querigmática, proclamatória, a plenos pulmões. Nós precisamos sair e pregar o evangelho. Não o que nós achamos da palavra de Deus, não as nossas opiniões acerca do que vem a ser o reino dos céus, mas o evangelho. Pregar o evangelho. No bairro do Presidente Médici, na cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba, não, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. A palavra mundo que Mateus usa aqui no capítulo 24, versículo 14, é a palavra oikomene, significa onde houver um ser humano. Pode ser, irmãos, lá no Polo Norte, no meio dos inuites, dos esquimós. Se houver uma única alma ali, é a missão da igreja pregar o evangelho para aquela pessoa. E se nós não alcançarmos essa pessoa, nós estaremos falhando enquanto povo de Deus, porque seremos negligentes, porque não estaremos atendendo a ordem que nos diz que nós devemos pregar com tudo que nós temos e somos. Eu orava, irmãos, e me preparava para compartilhar essa mensagem com vocês, e eu pedia a Deus para que Ele não viesse a permitir que o meu coração viesse a perder o foco. Porque, irmãos, é muito bom se assentar num gabinete, produzir sermão, ler bons livros de teologia, dar aulas em seminário. Grosso modo, meus amados irmãos, nós olhamos para pessoas que servem dessa maneira e nós sabemos que esses homens são homens de Deus. Esse serviço é um serviço necessário, mas é um serviço, meus amados irmãos, que pode parecer confortável. E nós podemos nos acostumar com ele. E daí a pouco nós nos tornamos profissionais do púlpito, e profissionais nas salas de aula, e profissionais naquilo, meus amados irmãos, que Deus tem nos chamado a fazer, e Deus não nos chama para sermos profissionais. Nós não podemos nos conformar com aquilo que Deus tem nos dado, nós devemos ser ambiciosos. Pelo quê? Por mais da glória de Deus. Então você tem que orar para que Deus lhe leve a outros patamares, para que Deus lhe faça alçar novos voos, para que Deus lhe permita outros desafios. Porque senão, irmãos, nós vamos nos tornar autômatos, robôs. De tanto ler e pesquisar, ou de tanto ouvir boas mensagens, irmãos, nós nos aprofundaremos inevitavelmente. Enquanto vivos, estamos aprendendo. E há muitas igrejas conformadas. Eu não quero isso para nós, irmãos. Nós somos soldados de Emanuel. Nós somos guerreiros do exército do Senhor. Nós não somos adoradores de finais de semana, produtores de sermão. Nós não somos meros acadêmicos. Nós somos pessoas apaixonadas pela glória de Deus. E nós queremos mais de Deus. Nós queremos mergulhar cada vez mais no tesouro do Evangelho. Nós queremos receber porção dobrada do Espírito Santo. Nós queremos que Deus nos leve onde Ele ainda não foi ouvido. Nós queremos falar do sacrifício dEle onde as pessoas ainda não souberam. Nós queremos transformar realidades. Nós devemos viver com esse desejo em nosso coração, para que o nosso progresso a todos seja manifesto. Nós precisamos disso para as nossas vidas. E é interessante notar, meus amados irmãos, que isso só ocorre por meio da graça. Nós olhamos para o panorama missionário atual e nós percebemos que esse panorama, ele não se coaduna, ele não se encaixa com a nossa realidade. Olhe para o cenário da igreja evangélica no Brasil. Nós somos milhões de pessoas.
Quando nós aferimos a quantidade de pessoas evangélicas que temos no Brasil, com o trabalho que nós temos desenvolvido, nós percebemos que estamos muito aquém. Nós temos templos bem elaborados, isso é maravilhoso, aqueles que podem, eles devem o ter, e nós temos vidas confortáveis, louvado seja o nome do Senhor. Salomão nos diz no Eclesiastes que isso é um dom de Deus, eu não milito contra isso. Mas, meus amados irmãos, quando nós passamos a régua naquilo que Deus tem nos dado, comparando com aquilo que nós deveríamos estar fazendo, a menos que eu esteja equivocado, eu quero acreditar que nós estamos aquém, que nós poderíamos fazer muito mais. Se você pegar o seu automóvel, a sua motocicleta hoje, e dirigir alguns quilômetros pelas ruas de Campina Grande, você vai passar por inúmeras igrejas das mais variadas denominações. Mas se você pegar um mapa da Paraíba e colocar um compasso escolar a partir de Campina Grande, fazendo um raio circular de 100 quilômetros quadrados, você vai encontrar algumas cidades que para a missiologia moderna não foram alcançadas, porque de acordo com os dados do IBGE, elas possuem menos de 2% de evangélicos. Amparo, Parari, Santo André. Portanto, nós precisamos tentar transformar essa realidade. Tentar fazer com que aquilo que Deus tem nos dado, de fato, se transforme em alguma coisa que concorra para a sua glória. Você já tem feito, meu irmão, você pode fazer um pouco mais. Se você não fez, ainda é hora de fazer, porque a vida tem pressa. Segundo nos ensina o sábio Moisés, no Salmo 90, a vida de um ser humano é 70 anos, e a pandemia pode diminuir ainda mais. Então, se você tem 35 anos, meu irmão, você está no ápice da sua vida missionária. O que você deveria ter crescido e aprendido e produzido teoricamente do ponto de vista meramente humano, você deveria ter feito até os 35, porque agora todo mundo vai descer a ladeira. Eu já comecei, você já começou? Então, a coluna não obedece mais, você se dobra para amarrar o cadarço, o joelho fala, opa, eu estou aqui, lembra de mim, né? Nós não somos mais os mesmos. A ampulheta, irmão, já foi virada. E nós precisamos abrir os olhos de uma vez por todas, que Deus não nos coloca sobre a face da terra apenas para comer e beber, nos proteger do sol e da chuva e frequentar a igreja nos dias de culto à noite. Se a sua vida se reduzir tão somente a isso, você vai estar correndo um sério risco de um dia olhar para trás e perceber que você poderia ter feito muito mais e não fez. E nós não temos a opção de voltar no tempo para viver tudo de novo. Nós precisamos fazer valer a pena agora. Vocês percebem isso? O apóstolo Paulo, em dado momento da vida dele, chegou a uma conclusão de que tudo que ele havia adquirido até então, e que poderia lhe tornar o homem mais festejado da sua geração, se comparado à maior glória de Deus, não passava de refúgio. E hoje em dia nós percebemos que às vezes, e eu nunca quero generalizar, há muitas pessoas de fato literalmente apaixonadas por Jesus, mas ninguém é tão apaixonado que não possa se apaixonar ainda mais. Mas a grande maioria de nós, irmãos, está muito mais preocupado em ser bons cidadãos do mundo do que de fato ser bons cidadãos dos céus. E nós precisamos perceber que Deus não nos chama para meramente sermos bons cidadãos do mundo. Nós precisamos dar a César o que é de César. Mas em muito maior grau nós precisamos dar a Deus o que é de Deus. Qual tem sido as tuas orações? Você tem lutado pelo quê? O que é que faz o teu coração pulsar? Os teus pulmões estão agora cheios de ar para quê? Qual a razão de ser da tua vida? Qual é o teu campo de lentilhas? Você está lutando pelo quê, meu irmão? Precisamos dessa reflexão, irmãos. Precisamos desse choque de realidade. Porque louvado seja o nome do Senhor, todos nós que aqui estamos, temos realizado o sonho de dar para os nossos filhos aquilo que nós não tivemos em nossa infância. Eu não sei por que a gente tem esse sonho, mas todos nós o temos. E eu quero acreditar que uma das estratégias do espírito dessa época é fazer com que nós venhamos a ter vidas confortáveis. Porque quanto mais conforto nós temos, irmãos, mais nós desejamos ficar no ninho. E aí eu lembro que o John Piper foi comprar um sofá com a esposa. E o vendedor na loja falou de um sofá em especial que parecia a antessala do céu. E quando o Piper sentou nele, ele falou assim, meu Deus do céu, me livra desse sofá, arreda Satanás. E o vendedor falou assim, por que você não quer comprar esse aqui se esse é o melhor?
E ele responde assim com as minhas palavras: é que se eu comprar esse aqui, para o resto da minha vida eu vou me deitar em berço esplêndido. E aí eu não oro, e aí eu não medito, e eu não me preparo. Moral da história, às vezes eu tenho que colocar um espinho no ninho, irmãos, para a gente perceber que nós somos muito mais que meros consumidores. Na verdade, nós somos adoradores. Eu quero acreditar que Deus não precisa fazer isso com qualquer de nós, porque nós estamos aqui sendo orientados por sua palavra. Então é tempo de nós nos levantarmos, sem temer a mais nada senão o pecado, e sem amar a mais nada senão o Senhor, para pregar o Evangelho, para expandir o reino e para magnificar a glória dele até os confins da terra. Nós devemos dobrar as nossas orações e não apenas orar para que a pandemia acabe, ou para que as pessoas doentes tenham a sua saúde restaurada, ou para que Deus abra portas de emprego, enfim, aquilo que é comum em nossas orações, mas nós precisamos orar por poder do Espírito Santo e por oportunidade de expandir o reino de Deus, para que Deus nos conceda a voz que nós precisamos para essa geração, para alcançar a maior quantidade de pessoas possível. Porque todos nós que compreendemos a mensagem da cruz ensanguentada somos missionários em potencial. Deus nos chamou para a salvação, Deus nos chamou para a comunhão, mas Deus também nos chamou para a proclamação. Não há nenhum evangélico aqui hoje à noite que não seja salvo e que não faça parte da família de Deus e que não tenha que provar, quem quer que seja, qual a razão da esperança que há em você. Você é um missionário em potencial, meu irmão. E se você é cheio de fato com o Espírito Santo, você tem que fazer valer a pena tudo isso que Deus te deu. Portanto, nós olhamos para esse texto, e aqui eu concluo, e nós observamos que homens preciosos estavam na igreja de Antioquia e que Deus queria expandir o reino dele. Deus queria alcançar outras nações. Então ele nos diz que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Nós partimos da premissa de que profetas seriam os primeiros, Barnabé, Simeão e quem sabe o Lúcio de Cirene, e que o Menahem, por ser irmão de leite de Herodes, criado na corte dos romanos, e Saulo, pelo contexto da educação que teve aos pés de Gamaliel, seriam os mestres. Isso é conjectura teológica, mas há algum fundo aqui de perspicácia. Então havia homens preciosos no seio daquela igreja. E aqueles homens tinham um desejo no coração de expandir o reino de Deus. Então, servindo eles ao Senhor, ou seja, sendo eles bênção na comunidade local, adorando a Deus com tudo aquilo que eles tinham à sua disposição, sendo eles bênção na vida dos irmãos que congregavam com eles, jejuando, disse o Espírito Santo. Para que o jejum? Para nós estarmos mais sensíveis à voz de Deus. Porque quando nós jejuamos, nós dizemos para Deus que nós sentimos muito mais prazer nele do que qualquer outra coisa. Nós temos fome dele. Nós não jejuamos porque vamos pregar domingo para que Deus nos dê poder. Essa motivação é equivocada. Nós jejuamos porque nós temos necessidade de Deus, queremos estar sensíveis à voz dele. E pelo fato de nos aproximarmos de Deus por meio do jejum, ele pode nos conceder graça para pregar melhor no domingo, porque você vai estar mais sensível a ele, e não o contrário. Vocês percebem isso? Os irmãos eram bênção na comunidade. Eles queriam estar mais sensíveis à voz do Espírito Santo, por isso oraram. E dentro desse contexto maravilhoso, o Espírito Santo falou com eles. Uma das grandes interrogações que nós temos nesse versículo 2 é: como o Espírito Santo falou? Na verdade, essa é sempre a nossa preocupação. Qual o próximo passo? Nós precisamos que Deus fale conosco, mas como é que Deus fala? No contexto aqui, nós temos assim: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Perceba que Deus assim: para a obra que os tenho chamado. Não é que Deus estala assim os dedos e diz: esse casal aqui vai viajar para o sertão para fazer a obra. Não é abruptamente assim, irmãos. Quando Deus diz que separai-me aqueles que eu tenho chamado, a ideia que nós temos, há um tempo verbal que só existe no grego. É um passado que permanece contínuo. É justamente o que ocorre aqui. Quando Deus diz: eu os tenho chamado, é como se Deus estivesse dizendo: eu tenho dado indício por meio do estilo de vida deles, do comportamento deles, da maneira como eles servem na igreja local, como eles evangelizam, como eles ocupam o púlpito, a maneira com que eles atuam na docência da igreja, na escola bíblica dominical. Eu tenho dado indícios que esses irmãos possuem ferramentas que podem ser úteis para o campo missionário. Então separem esses irmãos para a obra específica, a qual eu lhes tenho chamado.
Quando eu pensava sobre isso, eu dizia assim: se nós, do ministério de louvor, que estamos louvando a Deus, não levantamos pessoas para fazer outros ministérios de louvor, nós temos falhado. Se nós que somos do departamento infantil, professoras da salinha, não levantamos outras professoras para perpetuar o que nós estamos fazendo, nós temos falhado. Se nós que somos ministros do Evangelho, pastores, não estamos conseguindo apaixonar os nossos jovens de modo que eles olhem para a gente e sintam o desejo de ser tais quais nós somos, nós temos falhado. Porque essa é a razão de ser da igreja. Deus precisa continuar chamando. Deus precisa continuar levantando. E se isso não acontece, nós temos falhado em um aspecto da nossa vida devocional. Sabe qual? Orai ao Senhor da seara, para que Ele levante outros trabalhadores para a sua seara. Se nós não temos levantado outras pessoas para participar do louvor, nós temos falhado em fazer discípulos, nesse aspecto. Se nós não temos levantado outros professores para dar aula nas salinhas, nós temos falhado nesse aspecto. Se nós não temos levantado jovens que sintam o desejo de ir para o seminário, para se tornarem homens de Deus e pregarem o Evangelho, nós temos falhado, irmãos, porque nós não temos servido como referenciais. E nós temos que servir para isso. Nós temos que ter modelos. Nós temos que fazer com que as pessoas se empolguem olhando para aquilo que nós estamos fazendo. Sabe por quê? Porque as cadeiras dos seminários estão vazias. Porque os campos nunca estiveram mais brancos para a colheita. Foi-se o tempo em que nós nos orgulhávamos de ter um filho pastor, uma filha missionária. Hoje em dia, quando os nossos filhos dizem que querem ir para o seminário, a gente já diz assim: você sabe que pastor não ganha dinheiro, não é? E para a grande maioria das nossas realidades familiares, missionário é aquele que abre mão de ter conforto em alguma cidade grande e vai passar privação em algum rincão. Quando os nossos filhos crescem, tendo esse tipo de conhecimento, de educação, sabe quantas vezes eles vão querer se tornar missionários? Nenhuma. E o reflexo está aí. Cada vez mais, irmãos, eu não sei se isso tem a ver com a escatologia. Na verdade, a minha linha escatológica não tem muito a ver com essa premissa. Mas os dias são difíceis. Missionários, missionárias, obreiros, obreiras, pastores, homens de Deus estão cada vez mais raros. Cada vez mais difíceis de serem encontrados nesse mercado. E quando aquelas igrejas que de fato são apaixonadas por Jesus, às vezes perdem o pastor, seja por uma transferência, ou porque Deus chamou aquele homem de Deus para um outro lugar, eles ficam literalmente em polvorosa. Às vezes eu converso com alguns irmãos que fazem parte dessas comissões para substituir o pastor. E às vezes os irmãos entram em contato comigo, sabe? Só para você ter uma ideia de como a gente está vivendo. E aí os irmãos me dão uma espécie de lista. Pastor Jamos, o senhor conhece algum pastor que tem essas características? Aí eles dão a lista, né? Assim, assim, assim. Assim eu falo: conheço sim. Ah, que bem, o senhor pode indicar? Aí eu falo: e os irmãos podem bancar? Ah, pastor, aqui o pastor é missionário, coisa nenhuma. É porque, meus irmãos, quem faz parte de uma listinha dessa, quem tem essas características aqui, não está sem igreja não. Ele deve estar em algum lugar fazendo a obra de Deus. Aí para você tirar esse homem de lá, meu irmão, você vai ter que fazer uma proposta do céu para ele. Não é que o coração dele esteja nesse mundo não. É porque a coisa está cada vez mais difícil. E quem tem um pouquinho de sensibilidade dos bastidores da obra sabe como é. Agências missionárias disputando os nossos jovens para enviar para o campo. Porque a proporção de pessoas que se convertem para aqueles que se tornam missionários é de 1.800 para 1. Os irmãos percebem isso? Então nós precisamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós. E levante pastores. E levante missionários, e levante presbíteros, e levante diáconos, para expandir o reino dele e magnificar a sua glória até os confins da terra. Então os irmãos, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram para a obra que Deus os havia chamado. Deus tem chamado você para quê? Qual a sua missão, meu irmão? Não perca mais tempo não. Deixa eu lhe dar esse conselho aqui, tá bom? Se você já perdeu algum tempo, não perca mais. É um desperdício de alegria para você. Arregace as mangas. Lute pelo seu próprio ministério.
Essa chamada de Deus, ela é individual, irmãos. Por mais que em algum momento eu possa lhe apoiar, quem sabe lhe enviar para um seminário, quem sabe lhe ajudar a fazer algum curso, quem sabe lhe conceder a oportunidade para você atuar em algum culto solene, enfim, são tantas as frentes. O seu ministério é seu. Quem vai prestar contas da sua própria vida é você. Você, em último caso, é quem sabe o que foi que Deus te confiou, quais são os teus dons, quais são os teus talentos e o que é que você tem feito com eles. Então, em nome de Jesus, trabalhe enquanto é dia. Nunca é tarde para nós vivermos para a maior glória de Deus. Arregace as mangas. Não deixe para começar amanhã, não. Comece hoje. Já faça uma oração missionária. Já procure se envolver em alguma coisa. Fala de Jesus para o teu cônjuge, para os teus filhos. Fala para os teus vizinhos. Tira a poeira daquele instrumento. Se prepara para cantar. Vai fazer um curso de evangelismo. Vai fazer um curso de missões. Se não é uma área dessa em especial, vai fazer lá um curso de culinária, vai lá fazer um curso universitário, mas arruma alguma ferramenta para trabalhar para Jesus. E no final vai ter valido a pena. Quando aqueles portões eternais se abrirem, você observar tudo que tem preparado para você, o galardão que vai estar te esperando, meu irmão, vai ter valido a pena, eu garanto a você. Mas não se preste a viver uma vida de nostalgia. Não ouse chegar ao final da sua jornada olhando para trás e dizendo assim, puxa vida, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito muita coisa diferente, porque quem sabe você não consiga mais fazer. Então vamos fazer agora e vamos fazer bem, para que quando o dia da nossa morte chegar, nós não tenhamos mais nada a fazer a não ser morrer e ir para a glória, para a casa do nosso Pai. Amém?